Olá, arteiros! Eu sou Felipe Defol E eu sou Mabel César, e esse é o canal Boteco das Artes. Eu sou atriz, sou dubladora, eu sou artista de voz, que eu falo, porque além de dubladora, eu faço tudo o que o trabalho de uma artista de voz permite, digamos assim. Então, eu sou diretora de dublagem, diretora de voz original, eu faço voz original, sou locutora da Rede Globo, sou narradora, além de também fazer teatro, cinema e televisão, porque afinal de contas, eu como artista, eu quero brincar de tudo que eu, que tudo que tá nas minhas mãos. Arteiros, não preciso nem falar quem essa mulher é, porque pela voz, se você não conhecia o rosto, a voz eu tenho certeza que você conhece, né, Mabel? De fato, são 25 anos trabalhando com dublagem, então assim, é muito provável que você tenha em algum momento da sua vida ouvido a minha voz na sua vida. Total. E Mabel, eu quero muito te agradecer desde já por ter vindo ao Boteco das Artes. Vou pedir pra você que tá chegando, se for novo, se inscreve aqui e deixa seu like logo no começo do vídeo. Mabel, vamos começar então? Quantas vozes você já fez? Só pra vocês terem uma ideia, ela já dublou a Patrícia da Usurpadora, Jay Kyle, que é a Tasha Campbell, né, no Eu, a Patroa e as Crianças, Bárbara Mori como Ruby, Luluzinha, Minnie Mouse, Catherine Zeta-Jones, Anne Hathaway, Courtney Cox, Penelope Cruz, Kim Cattrall, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Beyoncé, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Julie Andrews, Patricia Arquette e tantos outros. Isso foi um trecho, só pra vocês terem noção do tamanho dessa mulher, Brasil. É uma pequena carreira. Não, minúscula, né? Quase nada, assim. Personagem pra quê? Aí eu quero que você conte pra gente, Mabel, como é que foi o começo disso. Porque eu sei que você, na verdade, a sua entrada na arte foi na dança, não foi nas artes cênicas. Pois é. Eu, sabe aquela criança que tinha o dom pra artes em geral? Mas meus pais muito simples e com uma vida muito limitada financeiramente, eles não tinham a menor condição de me colocar pra fazer nada que você possa imaginar. Então, assim, de nenhum curso, além da escola, que já era difícil pagar a escola particular, pra mim e pra minha irmã. E aí, eu consegui fazer dança durante um curto período da minha vida. E aí, a sorte aqui na escola, essa escola particular, tinha uma professora que adorava isso, e a filha dela era formada em dança, em balé e tal, e ela começou a dar aula na escola. E como eu tinha muito jeito, eu era uma das melhores, se não a melhor, ela me deu bolsa. Então, durante muito tempo, eu consegui estudar dança na escola por causa dessa professora, a professora Letícia. E foi assim. Mas aí, quando eu cresci, acabou. Não tinha mais nenhuma condição, eu fiz magistério, me formei como professora, e terminei o magistério, eu casei. Porque na época, meu namorado / noivo ia morar fora do estado, do Rio de Janeiro, e aí a forma de eu ir com ele era casando, senão meus pais não iam deixar. Então, eles me emanciparam, eu casei e fui. Quantos anos você tinha, desculpa? 17. Então assim, a vida começou de uma maneira diferente para uma menina de 17 anos, digamos assim, né? Da maioria de hoje. De hoje em dia, ou até daquela época mesmo. E aí, só que um ano depois eu voltei pro Rio de Janeiro, nós voltamos, e eu engravidei. E aí eu tava de licença maternidade, porque nessa época eu já tinha passado num concurso público para ser professora do estado do Rio de Janeiro. E aí, eu engravidei, tive Luísa. Quando eu tava amamentando a Luísa, eu vi um anúncio a gente chamava de tijolinho, no jornal o Globo do Rio de Janeiro, com o telefone de um curso de dublagem. Eu sempre falo que, honestamente, eu não sei o que aconteceu. Acho que foi meu anjo da guarda que me soprou no ouvido, porque lá em cima, eles estavam vendo que eu não tava seguindo a minha missão. E aí eles fizeram, sabe assim, ó, você tá fugindo. E aí me deu vontade de ligar pro curso, vi que podia fazer uma aula, pedi meus pais para ficarem com a Luísa, tirei leite, né, amamentei, tirei leite, botei na garrafinha, no freezer e fui fazer uma aula experimental. E aí quando eu fiz a aula experimental, o professor falou assim, você já fez isso antes? Falei, não. Falei assim, engraçado, parece tão fácil para você, tão natural para você. Naquele momento a minha vida mudou. Porque eu decidi que era aquilo que eu queria pra minha vida, não era mais dar aula na escola, voltar da licença maternidade pra dar aula. E aí comecei a fazer o curso entusiasmada à beça e no meio do caminho descobri que tinha que ser atriz pra ser dubladora. Porque o professor não foi honesto e não contou isso. Depois de um pequeno momento de pânico, o que eu vou fazer da minha vida? Professora, casada, mãe, recém-mãe, super nova, eu falei, quer saber? Eu vou virar atriz pra ser dubladora.
E aí eu movi mundos e fundos, tudo que eu ganhava na escola, todo o salário que eu ganhava na escola, eu investia em curso de teatro, em curso de dublagem aos sábados. Eu fiquei louca, eu só pensava nisso, era o meu objetivo de vida, virar atriz com o DRT, né, com registro profissional, para poder ser dubladora. Então, durante um tempo eu só fiz isso. Eu dava aula de manhã, estudava teatro de tarde, sábado de manhã estudava dublagem. E amamentava a Luísa. Era um desespero. Assim, enquanto eu não consegui tirar o bendito DRT, eu não fiquei tranquila, meu registro. E aí depois que eu consegui, eu comecei a frequentar os estúdios de dublagem lá no Rio de Janeiro para conseguir trabalho. E aos pouquinhos foi. E naquela época, existiam duas grandes empresas no Rio de Janeiro, que era a Herbert Richards e a VTI, e elas contratavam de carteira assinada. E esse era o meu objetivo, porque uma vez que eu tivesse carteira assinada em alguma das duas, eu pedi a exoneração da escola. E foi o que eu fiz. Quando eu fui contratada da Herbert, eu pedi exoneração da escola e nunca mais voltei a dar aula dessa forma. Porque logo depois eu comecei a trabalhar na Herbert, minha vida de dublagem começou a andar e não deu muito tempo, um amigo me pediu para dar aula no lugar dele, aula de dublagem. E eu lembro que eu falei para ele, mas eu não sei se eu sei dar aula de dublagem. Aí ele falou assim, minha filha, você é atriz, você é dubladora, você é professora formada, é só juntar as suas duas expertises, para de palhaçada. Pois é. Né? E aí eu fui dar aula e quando eu dei a aula, eu me encantei com aquela história de passar conhecimento adiante da minha paixão, que era a dublagem. E aí eu nunca mais parei de dar aula, mesmo. Eu tenho 25 anos de dublagem e eu dou aula há 21, 22, sem interrupção, a ponto de ter aberto a minha escola de dublagem 4 anos atrás, pra você ter uma ideia do quanto essa paixão pela arte e pelo passar o conhecimento adiante fazem parte de mim. Realmente ele tinha razão, né? Você juntou todas as suas paixões, tudo que você sabia fazer em uma carreira só. Pois é, exatamente. Né? Pra quem segue o Boteco das Artes no Instagram, viu que eu coloquei um post lá pra você deixar a sua pergunta pra Mabel. E uma das perguntas foi justamente essa, que seria uma das primeiras. Então eu vou dar o crédito pra ele, que é o Rodrigo César. É parente seu? Não. Porque César até com Z, achei que fosse. Qual personagem você considera o divisor de águas da sua carreira? Aff, menino. Aff, Rodrigo. Tem alguns, assim. Posso falar dois? Porque claro. Aí dois, né? Primeiro foi assim que eu entrei na Herbert Richards. Eu fiz o teste pro desenho da Luluzinha. E aí eu achei que eu não fosse passar. Primeiro porque eu, né, tinha pouquíssimo tempo de dublagem, recém-entrado na Herbert Richards, e eu já era adulta, e quem fez teste comigo era de fato uma adolescente. Então assim, eu achei que, né, novata, né, acabei de entrar aqui, e fazendo teste com uma menina que tinha a idade próxima da Luluzinha, eu falei, claro que eu não vou passar. E eu passei. Eu não sei como aconteceu, mas aposto que foram os meninos. Peraí, Aninha, eu tenho um plano. Então, assim que eu cheguei na Herbert, já com uma personagem como a Luluzinha, onde eu dublava do lado, né? Porque naquela época ainda se dublava do lado um do outro e não sozinho, como é hoje em dia. E eu dividindo bancada com pessoas que eu ouvia a minha vida inteira e estavam ali no desenho onde eu era a protagonista e estavam fazendo a minha mãe, o meu melhor amigo, ou o guarda da cidade, estavam ali. Então, assim, isso pra mim foi um personagem que marcou, com certeza. E o outro foi a Jay do Eu, a Patroa e as Crianças. Você vai poder ter tudo isso, Tudo isso? Todo tempo? tudo isso, todo tempo. Quando chegou o teste para essa série, eu também não tinha muito tempo de dublagem. E o diretor o diretor que dirigiu a série durante todos os anos não me colocou no teste. Na verdade, não teve teste, ele precisava indicar 3 nomes para ela e 3 nomes para ele, e ele não me botou. E aí, a Disney, que era distribuição Sony com distribuição Disney, ignorou as sugestões dele e mandou de volta o meu nome pra ela e o nome do Paulo Vinholo pra ele. Beijo, meu amor, aí, Disney! E aí ele chegou assim, com muita franqueza e falou assim, tem uma série muito legal que eu vou dirigir, de comédia, uma família maravilhosa, engraçadona, que eu não tinha posto você pra fazer ela, nem no teste, porque eu achei que não fosse o perfil. Mas a Disney ignorou o que eu falei e mandou você. Então assim, pega de jeito, aproveita, divirta-se.
E naquela época, como eu falei, eu não tinha tantos anos de dublagem assim. Então eu falei assim, tá legal, vamos lá, vamos ver. Quando eu vi o que era, delicioso, maravilhoso e extremamente difícil. Muito difícil. Demandava de mim, não só a parte técnica como dubladora, atriz e tal, mas energia. Sabe, energia. É porque ela tinha muitas nuances, né? Ela chorava, ela era dramática e ela ficava mais quietinha. Exata. E na dublagem, você é como se você estivesse em cena. Você tá ali atrás com fone de ouvido só com a sua voz, mas o seu corpo tá todo entregue pra cena como se você estivesse no palco. Então assim, você fica tão cansado quanto, talvez até mais, porque no palco você tem o texto que você decora, na dublagem você tem que estar o tempo inteiro aqui adaptando, resolvendo problemas. Troca palavra, põe palavra, tira palavra, faz versão brasileira, entrega com verdade, não ficou bom, faz de novo. E tudo assim numa fração de segundos. E aí eu lembro que nos primeiros momentos, nas primeiras escalas, esse diretor me colocava do início, na dublagem, a gente trabalha em 2 turnos. De 8 às 15 ou de 9 às 16 e de 15 às 21 ou de 9 às 22. Esse diretor trabalhava de manhã e ele me colocava de 8 às 15. Primeiro que eu tinha que acordar muito cedo, porque eu morava num lugar muito distante da onde era Herbert Richards, então eu chegava lá já tendo acordado quase que de madrugada. E aí, quando eu começava a fazer, quando a gente parava para almoçar, eu já estava exausta. E quando eu voltava do almoço, eu já não rendia tanto. Eu lembro que eu falei para ele uma vez, será que é possível você me colocar 2 dias, 3 dias, em vez de um dia, tudo num dia só? Aí ele, mas é que você mora longe, gasta uma gasolina absurda, você tem filha em casa, pequena, então assim, você quer mesmo fazer isso? Você prefere? Eu falei, prefiro. Eu prefiro vir 2 dias, gastar a gasolina, porque assim, depois do almoço, o meu trabalho cai, o meu rendimento cai absurdamente. E aí, quando isso for ao ar, eu vou ficar triste de ver. Eu vou ver e vou falar assim, isso aí não tá tão bom, foi depois do almoço. E ele falou, então tá bem. E aí, a partir de então, ele começou a me dividir, né, marcar de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas para que eu tivesse fôlego para fazer ela. E foi com essa personagem que eu entendi que eu sabia e tinha timing de comédia. Sabe, antes era na intuição, era no feeling. Eu fazia porque era feeling. Mas esses anos todos fazendo Eu, a Patroa e as Crianças, foram quase 10 anos, eu fui entendendo que eu, além dela, maravilhosa, a atriz que eu dublava, mas que eu, Mabel, atriz, também tinha timing de comédia. E foi isso que a Disney viu lá atrás. E por isso que a Disney me escalou. E eu não tinha essa noção. E dublando ela, eu ganhei essa segurança, essa confiança e essa certeza de que eu podia pegar qualquer coisa de comédia porque eu tinha timing de comédia. Então são 2 personagens muito importantes, não dá pra eu tirar uma ou outra, sabe? Não, e a Disney também é bem conhecida por ter o dedo certo, né? Porque quando eles falam que aquele ator vai dublar bem, vai caber no personagem e tal, é lei, né? Total, sabe total. que vai dar certo. Agora eu queria fazer uma brincadeira com você, Mabel. Porque assim, você dublou a Jay, que é uma personagem ótima, como você mesma disse, né? Que é expressiva e tal. Só que quando a Jay cantava, não era você, era a Cidália Castro. Bom dia, bom dia, amor. Eu queria te fazer um desafio pra gente conhecer, pra gente imaginar como seria a voz da Jay falada, a sua voz na Jay, cantando, pode ser? Pode. Só, Cidália é uma cantora incrível. Maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, Cidália, vem aqui pro boteco também, tá, amor? Tá convidada. Que amor! Então, assim, quando a Cidália... Eu acho que a Cidália cantou por mim, não foi dessa vez só, não. O diretor musical chegou pra mim e perguntou, Mabel, você é cantora? E eu falei, não. Eu tenho uma voz afinadinha só, mas assim, pra coisas médias, pequenas, nada exorbitante. Porque a sua personagem na Patroa e as Crianças aparece cantando, mas cantando de verdade. E uns melismas e umas coisas. Ela é atriz musical, né? Então assim, e sempre foi, desde o início da carreira dela. Depois que eu pesquisar ela é atriz desde novinha e sempre fez musical. Então assim, eu falei, então tá bom. Então, aí ele catou uma cantora, procurou uma cantora, que no caso achou a Cidália, que tem o timbre parecido com o meu. E aí ficou maravilhoso. Cidália arrasou. Então assim, eu posso até cantar, mas gente, já mas entendeu, mas não né? vai ter cobrança, é só brincadeira pra gente ver como seria. Agora lembra a letra? Pode ser que essa parte eu vou cortar, tá, Mabel? Que eu não vou deixar.
Meu amor, meu grande amor, te quero, como eu quero. Tá. Vai. Meu amor, oh meu amor, te quero como eu te quero. Aê! É que você tá cantando como se fosse do grupo, mas o grupo tá todo no palco, então eu achei que você pode ter caído do palco. Desculpe, eu só cantei junto, não sabia que ia te aborrecer. Mas aborreceu. Se você estiver atrás dessa linha, você é do coro de fundo. E se estiver na frente, você cala a boca. Agora vamos à diversão. Acho que a gente tirou a curiosidade de muita gente agora. Bom, mas por falar em teatro, em musical e tudo isso, eu já soube de uma história de sapateado, que é uma curiosidade bem divertida. Eu queria saber da sua trajetória na arte do teatro, então. Como eu tava muito focada em dublagem, assim que eu consegui o registro de atriz, eu foquei pra conseguir ser contratada na Herbert Richards. E aí eu foquei toda a minha energia e meu tempo em dublar. Só que não deu muito tempo, é claro. Eu comecei a ficar inquieta. Eu quero fazer teatro, eu sou atriz, eu quero fazer teatro. E aí, essa coisa que eu tava emanando passou por mim e de repente eu estava na Herbert Richards e uma atriz, Elida Lastorina, atriz, diretora, chegou pra mim e falou assim: Mabel, eu vou fazer uma viagem, ficar um tempo fora com a família e eu tô em cartaz com uma peça. E você tem o physique de rôle que é igual ao meu, baixinha, pequena, mais ou menos no mesmo corpo. Você quer me substituir? No musical. Eu falei, mas musical, ela, calma, mas eu sou a apresentadora, então eu vou narrando a história toda. Então, o máximo que eu faço é fazer parte dos números musicais de coro. E aí, de coro, você tá com todo mundo, tá tudo bem. Falei, quero, tal. Fiquei mega feliz, topei, comecei a frequentar os ensaios. No meio do caminho, ela não foi mais viajar. Não precisou mais, aconteceu uma coisa lá. Só que aí, eu já gostava, já estava fazendo parte dos ensaios, o diretor já me conhecia, já tinha gostado de mim. E aí tinha uma bailarina do coro, que também fazia a parte do coro de cantar e que dançava, a bailarina, que não ia mais poder fazer. E aí ele chegou pra mim e falou assim: Mabel, o Cláudio Figueira, Mabel, você dança? Falei, dançar eu danço. Porque já mas, tinha assim, também o histórico de quando você dançava na escola, né? Exatamente, então assim, dançar era tranquilo. Mas eu vou ter que sapatear, porque tinham muitos números de sapateado. Aí ele, olha, do número mais difícil eu consigo tirar você, ajeitar a galera, as meninas e tirar você. Mas aquele número que é mais tranquilo, que tem no sapateado, que só não tem tanto assim, eu preciso que você faça. Eu falei, como é que eu vou fazer? Ele, aí as meninas, não se as bailarinas, né? Se preocupa não, a gente te ensina. Aí a outra que dava aula de sapateado em Ipanema, não, faz comigo, eu consigo uma bolsa, você faz lá 2 vezes por semana, você vai conseguir. Resumindo, em pouquíssimo tempo, eu tinha pego a coreografia do sapateado, enganando que eu sapateava, porque tem coisas muito técnicas. Sim. Mas assim, eu aprendi o basicão, né, do que eu tinha que fazer, e principalmente, já esperta, mesmo novinha, muito esperta, eu fazia no carão, eu fazia no alongamento do braço, entendeu? A minha linha de braço sempre foi muito boa. Então assim, eu jogava a cabeça, eu prelava no braço, enfim, eu sei que eu enganei. Quem é ator sabe que esses truques funcionam super. Eu já estudei teatro musical e eu não tenho nada de dança. Eu já até entrevistei minha professora de dança do teatro musical aqui, que era coreógrafa da Luísa Posse. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês verem. E assim, eu enganava no carão total, porque na dança... Eu pensava assim, lá de cima alguém vai estar olhando pro pé? Não vai. Vai estar olhando pro movimento, pro rosto das meninas todas, aquela maquiagem maravilhosa, aquela coisa na cabeça. Então assim, era um musical sobre Frank Sinatra. Músicas ótimas, cantores ótimos. E aí eu sei que eu fiz durante muito tempo essa peça. Depois, algumas pessoas vinham falar comigo quando a peça acabava, me pegava assim de lado e falava assim, ai, você é que sapateia melhor, você é que dança melhor. Falava, gente, o que não é o poder de um carão, né não? Não é. Depois disso, eu fiz amizade com todo mundo, o diretor começou a gostar realmente de trabalhar comigo. E aí eu fiz várias e várias peças dele durante
3 a 4 anos ininterruptos. Durante quase 4 anos eu não tive final de semana. Eu trabalhava direto. Então assim, eu comecei a entrar numa roda viva, dublagem durante a semana e teatro final de semana, fora o teatro à noite, sexta à noite, às vezes quinta à noite, enfim. E aí a minha vida foi. Então com o teatro, isso foi direto e depois eu nunca mais parei. Então, agora é o tempo que eu mais tô sem estar no palco, porque desde que eu vim pra São Paulo, eu tô em São Paulo há 4 anos, eu não fui pro palco. Então, assim, tá já... sabe assim? Então vamos Tá fazer na hora. convites pra Mabel, né, galera? Por favor, vai ter as redes sociais dela aqui embaixo, estão aparecendo aqui também. Por favor, convidem pra palcos. Sim. Sente falta, né? Mas eu acho que é isso. Quando eu vim pra cá, eu tava abrindo a Sociedade Brasileira de Dublagem, minha empresa, né? Então é um tempo que se fez necessário para as coisas caminharem e, sabe, se organizarem. Então, assim, tudo tem seu tempo, tudo na hora certa, né? E aí agora, quem sabe, as coisas se ajeitem de outra maneira. Tomara que sim, né? Eu até quero te perguntar, a gente, pra quem tá chegando do futuro, galera, a gente tá gravando isso na época de quarentena, até por isso que eu tô fazendo todas as entrevistas online à distância. Mas quais são os seus projetos pra quando acabarem, né? Pra quando acabar esse período de quarentena? Você já tem na cabeça o que quer fazer? Tenho. Primeiro, a quarentena realmente mudou muita coisa nas nossas vidas, né? Então, assim, a gente tá... Nesse momento, cantamos o quê? Mais de um mês em casa? 2 Já. meses? Né? E, assim, eu não vejo que a gente... Não sei você do futuro, em que momento você vai estar assistindo isso, mas a sensação que nós temos agora é que as coisas não vão voltar ao normal tão cedo, né? E esse normal também nunca mais vai ser o que era antes, vai ser uma nova forma. Eu via né? um post, acho que foi no Facebook, alguma coisa assim, da galera falando, não vejo a hora de voltar ao normal. Não, pera, não é pra voltar ao normal. Se a gente voltar ao normal de antes, vai acontecer tudo isso de novo, repetidas vezes, né? Pra gente ser mais humano agora. O que a gente vai tirar de lição disso, né? Exato. E aí, baseado nisso, nesse nosso feeling, né? É puro feeling, e de tudo que a gente estuda, eu e Rayane, quando falo a gente, é porque a minha sócia, que também é minha esposa, a gente estuda muito os movimentos do mercado, os movimentos de tudo. A gente entendeu que a gente vai ter que mudar o rumo do nosso barco, do nosso navio. E aí a gente tá mudando toda a nossa forma de estruturar a Sociedade Brasileira de Dublagem. Então, assim, eu ainda não posso falar, porque ainda não falei com a equipe, ainda não botei no papel. Do jeito que estavam as aulas, não vai ter como, não vai dar mais pra ser. E na própria dublagem, aquela loucura para os dubladores mais experientes que passavam, né, o dia inteiro de um estúdio pro outro, né? Sai, vai no estúdio, pega o carro, vai no metrô, pega o dia inteiro. Eu acho que nem tão cedo isso vai voltar. Então, assim, estamos todos, nós artistas de voz, estamos todos nos organizando para ter estúdio em casa, o famoso home studio, mesmo que seja da maneira mais simples possível, mas assim, não tem para onde correr. A gente ainda não sabe como os estúdios vão lidar com isso, já tiveram várias reuniões. Várias pessoas já estão se organizando, comprando coisas, investindo, tá tendo que investir, né? Tanto financeiramente, recurso dinheiro, quanto recurso tempo, para aprender, para estudar, para ver como é que vai fazer. As pessoas estão se reunindo, grupos, reuniões online. Então, assim, a gente tá no meio do olho do furacão, mas, de fato, tudo isso vai mudar. Por exemplo, teatro, a gente acabou de falar, eu tô morrendo de vontade de voltar ao palco. Com a gente, depois da quarentena, eu realmente não sei como vai ser. A gente não sabe quando o público vai ficar completamente à vontade para poder ir pro teatro, ficar no lugar aglomerado, né? A mesma coisa os dubladores, a gente não sabe quando os dubladores vão ficar tranquilos para ficar dentro de um estúdio, de frente pro microfone, que o outro também ficou de frente pro mesmo microfone, ficou de frente pro outro mesmo microfone. Então, assim, agora a minha carreira como uma artista de voz ou atriz, a gente realmente está esperando pro que vai acontecer. A gente ainda não sabe. Eu ainda não sei. Mas eu prospecto as melhores coisas, porque eu sempre acho que tudo acontece para o nosso melhor. Então, isso não veio por acaso e eu acho que todo mundo vai sair daqui. Aliás, cada dia da quarentena eu aprendo uma coisa nova, eu levo um papá da vida, entendeu? Eu tenho algum entendimento, opa, tá, já entendi que não era mais por aí, agora é por outro lugar, o buraco é mais embaixo. Seja mais honesta, ou seja mais profunda, ou estude mais, ou faça diferente, ou pense fora da caixa. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. A SBD eu já sei o que vai ser, mas ainda não posso falar. Mas a minha vida como artista, ainda não sei.
E aí entrou eu como a primeira mulher locutora de uma TV aberta no Brasil. Ah, essa trajetória de novela, você chegou a fazer algumas, né? Algumas participações e tal. Fiz muita coisa. Criança na dublagem, porque tem uma questão do juizado, de não poder. Como é que tá funcionando isso hoje? Você pode falar pra gente? Posso. Eu já Mas vi assim, você ensinando um truquezinho. É legal pra quem quer ser dublador e tal, já entrar com isso.